Já imaginou que a cor do seu cabelo pudesse definir o seu destino pós-vida e transformá-lo numa criatura da noite? Parece enredo de filme de terror, não é mesmo? Mas, por mais bizarro que pareça, houve um tempo, na Grécia Antiga, em que se acreditava piamente que pessoas com cabelos ruivos estavam predestinadas a algo muito mais sombrio do que uma simples vida após a morte. Elas se tornariam vampiros. Sim, você ouviu bem. Os ruivos, com sua beleza singular e por vezes enigmática, eram vistos como potenciais sugadores de sangue, vagando pela eternidade em busca de suas vítimas. Essa crença, que hoje nos soa tão distante e fantasiosa, revela muito sobre como a aparência física pode moldar a percepção cultural e alimentar mitos que atravessam séculos. Por que justamente os ruivos? O que havia de tão peculiar neles que os associava a tal destino macabro? Para entender isso, precisamos mergulhar nas características que os diferenciam e no contexto daquela época. Pense nos ruivos. Normalmente possuem uma pele mais clara, frequentemente sardenta, e uma sensibilidade acentuada à luz solar. Essas são qualidades que, para nós, são apenas traços genéticos. Mas para os antigos gregos, especialmente aqueles que viviam sob o sol intenso do Mediterrâneo, essa palidez e a aversão natural ao sol deviam parecer, no mínimo, estranhas. A população grega, em sua maioria, exibia peles morenas e traços escuros, perfeitamente adaptados ao clima local. Aquele que se destacava, que era diferente, frequentemente se tornava alvo de desconfiança e, inevitavelmente, de superstição. A pele pálida, que queimava facilmente sob o sol, poderia ser interpretada como um sinal de fraqueza ou, pior, de uma natureza não humana ou ligada à escuridão. Os gregos tinham uma visão complexa da vida após a morte. Eles acreditavam em retornantes, ou seja, pessoas que, por algum motivo, não encontravam o descanso eterno e voltavam do mundo dos mortos para assombrar os vivos. Esse conceito, somado às características físicas que descrevemos, criou um terreno fértil para a lenda dos ruivos vampiros. Imaginem um corpo pálido, com cabelos de fogo, que evita o sol e que, por algum infortúnio, não conseguiu o repouso final. Não seria difícil para a mente antiga associar tais traços a um ser que se alimenta da vida de outros, um ser que desafiava a ordem natural das coisas. É fascinante notar como a diferença, aquilo que foge à norma, pode ser tão facilmente demonizado e transformado em parte de uma narrativa de terror. Em diversas culturas ao redor do mundo, características físicas incomuns, desde olhos de cores raras até marcas de nascença, foram e ainda são associadas a poderes sobrenaturais, seja para o bem ou para o mal. No contexto grego, a cor do cabelo ruivo, tão distinta, acabou por se alinhar às descrições dos não-mortos, tornando-se um símbolo de algo a ser temido. Antes de continuarmos a desvendar essa intrigante história, que tal se inscrever no canal e nos contar nos comentários de onde você está assistindo? Sua participação é muito importante para nós. Mas será que essa associação entre ruivos e seres noturnos tinha algum fundamento além da mera superstição? A ciência moderna nos oferece uma perspectiva completamente diferente. A cor do cabelo ruivo é o resultado de uma mutação genética específica no gene MC1R que controla a produção de melanina. Em vez de produzir a eumelanina escura, predominante em cabelos castanhos e pretos, os ruivos produzem feomelanina, um pigmento avermelhado que também é responsável pela pele mais clara e pela maior sensibilidade aos raios ultravioleta. Essa sensibilidade não é um sinal de vampirismo, mas sim uma adaptação biológica que, ironicamente, pode ter sido mal interpretada como uma aversão à luz solar, um traço clássico dos vampiros. A ciência é categórica. A cor do cabelo, por mais exótica que pareça, não tem absolutamente nenhuma ligação com hábitos noturnos ou com a necessidade de se alimentar de sangue. No entanto, a ignorância e o medo muitas vezes superam a lógica. A história está repleta de exemplos de como os ruivos foram marginalizados e perseguidos. Na Idade Média, por exemplo, não era incomum que pessoas ruivas fossem associadas à bruxaria ou ao diabo. Sua cor de cabelo incomum, combinada com a pele pálida e sardas, era vista como uma marca de desvio, um sinal de que não eram normais.
Em algumas culturas, eram considerados portadores de má sorte, enquanto em outras, eram vistos como seres de temperamento volátil e traiçoeiro. Essa estigmatização social criou um terreno fértil para que mitos como o do vampiro ruivo se enraizassem e florescessem. A marginalização de um grupo por qualquer característica que o diferencie pode facilmente transformá-lo em um bode expiatório para medos e ansiedades sociais. E foi em um dos períodos mais sombrios da história europeia que essa superstição ganhou força renovada: a Peste Negra. Durante os séculos XIV e XV, a Europa foi devastada por uma pandemia que dizimou milhões, criando um pânico generalizado e uma busca desesperada por explicações. A morte estava por toda parte, e o medo do desconhecido era palpável. Nesse cenário de terror, corpos pálidos e sensíveis à luz, como os dos ruivos, podiam ser facilmente mal interpretados. A doença muitas vezes deixava as vítimas com uma aparência cadavérica, e a confusão entre os sintomas da peste e os supostos sinais de vampirismo era compreensível, ainda que trágica. A falta de conhecimento médico, aliada à histeria coletiva, transformou características genéticas inofensivas em evidências de algo sinistro. É importante notar que não apenas os ruivos foram alvo de tais mal-entendidos. Ao longo da história, diversas condições médicas foram confundidas com vampirismo ou outras aflições sobrenaturais. Doenças como a porfiria, que causa sensibilidade extrema à luz solar, gengivas retraídas que expõem os dentes e uma palidez acentuada, foram frequentemente associadas a vampiros. A anemia severa, que provoca palidez e fraqueza, e até mesmo a catalepsia, uma condição em que o corpo entra em um estado de transe rígido, foram interpretadas como sinais de que alguém havia retornado da morte. Em tempos de desespero e ignorância, a linha entre a doença e o sobrenatural era tênue, e a aparência física, especialmente quando incomum, tornava-se um catalisador para as mais bizarras teorias. A peste negra, com sua capacidade de desfigurar e matar em massa, apenas intensificou essa tendência de buscar explicações sobrenaturais para o que não podia ser compreendido pela ciência da época. Hoje, felizmente, a ciência e a educação desmantelaram grande parte dessas superstições. Entendemos a genética por trás da cor do cabelo ruivo e a biologia da sensibilidade à luz solar. A ideia de que um ruivo se transformaria em vampiro após a morte soa ridícula para a maioria das pessoas. No entanto, seria ingênuo pensar que todos os resquícios de preconceito ou estereótipos desapareceram completamente. Ainda hoje, em pleno século XXI, ruivos podem ser alvo de piadas, bullying ou mesmo de uma certa curiosidade exótica que, embora não seja necessariamente maliciosa, os destaca de forma nem sempre confortável. A persistência de mitos, mesmo em sua forma atenuada, nos lembra o quão profundamente certas associações culturais podem se enraizar e o quanto o pensamento crítico é essencial para questionar as narrativas que nos são apresentadas. Apesar dos desafios históricos e da persistência de alguns estereótipos, a identidade ruiva passou por uma notável transformação. O que antes era motivo de estigmatização e medo, agora é frequentemente celebrado. Em todo o mundo surgiram movimentos de valorização e celebração da identidade ruiva. Festivais dedicados aos ruivos, como o Redhead Days na Holanda ou o Irish Redhead Convention na Irlanda, reúnem milhares de pessoas com cabelos de fogo, criando um senso de comunidade e orgulho. Nesses eventos, o que antes era visto como uma diferença a ser temida, agora é motivo de orgulho, beleza e união. É uma ressignificação poderosa. Características que foram historicamente usadas para marginalizar um grupo são agora a base para sua celebração e empoderamento. A sensibilidade à luz solar, antes associada a criaturas da noite, é agora um traço genético único. E a pele pálida, que na Grécia Antiga era um sinal de não-humanidade, é hoje vista como um atributo de beleza e distinção. A jornada do mito dos ruivos vampiros é um espelho fascinante da evolução da sociedade. Essa história nos ensina muito sobre a natureza humana. Ela revela a facilidade com que o desconhecido pode ser transformado em algo a ser temido,
a força da superstição em tempos de incerteza e a importância crucial da educação e do pensamento crítico para desmantelar preconceitos. Acima de tudo, ela nos lembra do valor inestimável da diversidade humana em todas as suas formas. Cada cor de pele, cada tom de cabelo, cada traço genético contribui para a rica tapeçaria da humanidade. Em vez de temer o que é diferente, deveríamos celebrá-lo, pois é na diferença que reside a verdadeira beleza e a complexidade do nosso mundo. Então, da próxima vez que você vir um ruivo, lembre-se: eles não são vampiros, mas sim portadores de uma história rica e fascinante. Um lembrete vivo de como a percepção humana pode transformar a realidade e de como, felizmente, podemos evoluir para abraçar e celebrar tudo o que nos torna únicos. Que essa jornada pelo mito dos ruivos vampiros inspire você a questionar outras crenças, a buscar a verdade por trás das aparências e a valorizar a beleza da diversidade em cada indivíduo.